Salve, salve! Bem-vindos ao nosso podcast Da Escuridão à Luz. Hoje o nosso entrevistado especialíssimo, porque é um cara do coração, é Péricles Almeida Barreto e, claro, a sua anja, Rosimeire Gondi Barreto. Bem-vindos, meus queridos. Muito obrigado, Alexandre. Como é que vocês estão? Depois de Graças a Deus, cada vez melhor. Agora estamos bem. Certo. Vamos contar uma história, gente, muito especial, real e de vida dessas duas criaturas que são muito próximas da gente, do nosso coração. E vocês vão ver o que é a força de um propósito e a vontade de vencer na vida. Vamos começar? Vamos, estamos preparados. Para quem não conhece, Péricles Almeida Barreto, de Salvador, assim como eu e a esposa dele, chegamos aqui há uns 20 anos em média atrás e desenvolve arte e educação, e tudo que a gente faz é desenvolver arte com o coração. E sempre foi um esportista, um homem do futebol, Vitória apaixonado que nem eu. Com certeza. Mas passou por um perrenguezinho aí, há um ano atrás, hein, Barreto? Não fale não, viu? Interessante, Mais né? um sofrimento. Mas é para evolução. Essa história é uma história de superação, de evolução, e a gente vai começar agora. Então, você é um desportista, sempre foi, te conheço há bastante tempo, somos cunhados, o que deixa a gente com uma aproximação de irmandade muito grande. Começamos solteiros, criamos família, e você sempre foi um cara do esporte, um cara da saúde, boa alimentação. E aí aconteceu o primeiro baque em sua vida há um ano atrás, né? O que foi que você sentiu? Quais foram os sintomas que te levaram ao conhecimento de algo que você não esperava? E claro, ninguém quer ficar doente. Gratidão a todos os ouvintes. O tema tem tudo a ver, você falou da questão do esportista e tudo, tem tudo a ver, inclusive com o nosso time de coração, né? O Vitória saiu também da escuridão e hoje está na luz, né? Verdade. E eu vim exatamente para esse tema, que é um tema real, uma história de vida real. E no momento eu estava muito bem, jogando minha bola, malhando, tinha acabado de sair da academia e do nada, assim, apareceu uma situação que me deixou um pouco estressado, inclusive no próprio trabalho. Mas, enfim, eu acumulando um bocado de situações negativas durante anos e anos, exatamente se manifestou nesse período. E o sintoma que eu senti, que fez eu buscar o médico, que por sinal eu tinha pavor e medo. É interessante fazer isso, falar isso, viu, gente? Péricles morria de medo de uma simples agulha. Exatamente. Então o sintoma que eu tive foi os olhos ficaram amarelos. Os olhos começaram a amarelar, a pele também ficou muito amarela. Eu perdi 10 quilos em quanto tempo? Em quase um mês, né? Um mês mais ou menos eu perdi 10 quilos, muita coceira, eu tive febre, era febre durante a noite, eu tive muita febre. Então esse foi os principais sintomas. Aí eu pesquisando pela internet, isso calado, né, com medo, eu fui pesquisar e achando que era problema de fígado, de rim. Aí eu comecei a evitar alguns alimentos e tudo. Aí meu menino percebeu, Alexandre, ele percebeu que eu estava muito magro, falou com minha esposa, com minha querida aqui, ela falou, olha, pai está muito magro e os olhos estão muito amarelados. Ela já tinha percebido também, aí a Lana também comentou, que era a minha outra filha, comentou, mas aí eu fui empurrando com a barriga e dizendo, não, mas isso aí vai melhorar, isso aí eu pesquisei, era isso, era aquilo. Mas durante a noite, a cama amanhecia encharcada, muito molhada. Era isso, eu queria fazer essa pergunta agora para a Rose. Rose, o que você percebeu nesses sintomas, nessas primeiras etapas das sintomas, que ele, como ele falou, ele tentou esconder um pouco, mas o que você percebia? Que dormia do lado dele, a costela dele ali, o que você notou? Boa tarde. Ele começou, a gente percebeu essa magreza, né? Um dia a Michanda fez assim, mãe, pai está muito magro. Sabe aquela coisa assim, foi tão rápido, esse sintoma dele, assim, de uma hora para outra, que sabe, você está convivendo com ele ali tudo, ele tinha saído da academia, a gente tinha saído da academia, e então ele começa a perder peso e você acha que é porque sai da academia, que geralmente acontece isso, né? Então, teve uma hora que ele fez, mãe, pai, tá muito magro, amarelo, aí então você para, olhei para ele assim, e ele disse, tá mesmo, eu já vinha anotando, mas
Aí foi que ele veio contar da urina também, né? A urina tinha escurecido, né? As fezes tinha clareado, ao contrário. E à noite eu percebi, ele falou da coceira também, que ele não tinha me falado. Certo. Né? Ele ficou pra ele, tipo, como ele falou, né? Escondendo, o medo, então e ele foi medo. escondendo, né? Sentindo, se pesou, viu que tinha perdido 10 quilos, ele não tinha comentado isso comigo também. E aí eu fiquei assim, aí durante a noite eu percebi que ele começou a amanhecer, a cama molhada. Certo. Eu falei assim, isso é febre, isso é sudorese. Isso. Né? Aí Que leva a perda de peso também, né? E aí, minha Alexia, a nossa filha, que ela não mora com a gente, mora na cidade, mas não mora com a gente, ela teve um dia que ela passou, tipo, uns 3, 4 dias sem casa. Quando ela chegou lá, fez, pai, tá magro demais, assim. Não, bora ver o que foi isso. E aí correu, não foi? Ela que tomou a decisão de levar, você vai, porque ele tem pavor de médico, ele tem uma aversão a médico, né, a medicina. E fobia de agulha, como você sabe. E aí o que aconteceu? A gente vai assim mesmo, você vai de qualquer jeito. Pegou ele, meu genro, ela e meu genro, levou ele para fazer os exames, né? Consulta. E aí passou ultrassom, passou... Os procedimentos normais, né? Para identificar o que é. E aí, Barreto? Aí, como é que chegou a essa notícia aí? Como é que vocês receberam a notícia de que algo tão, né, avassalador, assim, tão diferente para o cara saudável, para o cara alegre, para o cara que é do movimento, na realidade, saber que é para o hospital? Foi tudo bem rápido, né? Veio o sintoma, logo em seguida o medo veio junto também, instaura, porque, né? quando eu fiz o exame e veio essa notícia dizendo que poderia ser alguma coisa mais grave, eu fiquei um pouco assustado. Então juntou o medo com o sintoma, então eu fiquei meio que perdido nessa situação. Cezinha já tinha comentado também sobre isso, e como ela falou que a Alexia chegou em casa e tomou a decisão, praticamente ela tomou uma decisão que eu não tinha como voltar atrás. Então ali já começa uma superação do medo, né? Porque essa foto, inclusive, ela mostra muito bem o medo que eu estava. Foi nesse momento que eu disse, não tem jeito, eu vou ter que encarar o medo. E essa parte foi uma das partes para mim mais difícil, foi exatamente nesse momento, esse começo, porque eu não sabia o que poderia vir pela frente. Certo. E aí nesse exame, como não conseguiu detectar tudo, disse que teria que ir para Salvador. Inclusive o médico, o doutor Jean Lucas, ele já tinha adiantado isso. A gente vai ter que ver isso melhor, porque é algo maior do que isso, né? Deixa eu situar aqui depois minha notícia. Espectadores e ouvintes. O Cezinha é o atual secretário de Cultura de Irecê, e Péricles era diretor de Cultura daqui da nosso município, lá de Irecê, aliás. E aí veio esse medo, meu irmão, que é algo que pesquisas científicas mostram, Rose, que o medo é um dos causadores da maioria dos óbitos no mundo, né? Porque tem pessoas que só por sentirem medo de algo desenvolvem patologias, doenças. Como é que foi lidar com isso, meu irmão? Você que tinha aversão à agulha e hospital. Uma das coisas que me facilitou eu encarar foi o estudo da mecânica quântica, que durante a pandemia, 2 anos eu já vinha estudando. Então foi um preparo mental que eu tive. Eu consegui evoluir um pouco mais esse lado espiritual, então eu aceitei, eu sabia que tinha que passar por aquilo, eu visualizei como se fosse uma limpeza para mim também, então eu passei e disse, catarse, eu disse, eu vou ter que encarar, vou ter que frequentar, porque a gente só vence o medo enfrentando o medo. E aí eu disse, não tem como voltar atrás, agora daqui para frente, até porque se eu voltasse para trás, eu não estava nem mais aqui para contar essa história, né? Então eu disse, não, eu vou, o que tiver de passar, eu vou passar, mas ainda com bastante receio, né? Mas aí, resolveu encarar. Resolvi encarar, não teve jeito. Como numa partida de futebol, exatamente, pode ser um leão contra o gato, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não, tem que fazer agora mesmo aí, ó. Disse, o fez até uma pergunta para o presidente do Vitória. O seu adversário tá cheio de dinheiro. E aí ele fez assim, eu tenho que trabalhar com a minha realidade. A minha realidade hoje também é essa, eu tenho que trabalhar com essa realidade minha, que hoje mudou completamente.
Jogar bola, eu não sei quando eu vou voltar, nem sei se eu vou voltar a jogar bola. Mas quer, não quer? Claro, Esse com é o certeza. principal, pode ter certeza. E aí, durante esse período que eu fui para Salvador, que a gente recebeu a notícia. Massa. A notícia Agora, aqui. eu quero saber da Anja, que Anja tem medo também, viu, gente? Anjo tem medo. Tem ou não tem, dona Anja? Com certeza. Chega um pouquinho mais perto do microfone Quem é que aí. não tem, né? Como é que você conviveu com o medo dele e o seu medo com relação a ele? Engraçado isso aí faz lembrar quando eu fui dar a notícia a ele que ele teria que fazer a ressonância. Certo. Porque a ressonância precisa colocar o acesso, né? O acesso para colocar, colocar o contraste. E aí minha preocupação, como eu ia dizer marcado para mim, ligado para mim, fiz, o seu pé está marcado para fazer a ressonância. Que o médico tinha passado, porque ele não entendia o porquê da magreza. Então, por isso que eles pediram, eles tinham que investigar. E aí, para dar notícia a esse homem, que ele tinha que receber uma... Eu já sofri, que eu estava no trabalho, né? Eu sofri, imaginando o sofrimento dele. Sim, é por isso que eu perguntei. Eu tenho fobia de lugar fechado, então sei o que é fobia. Sim. Então, eu já estava preocupado com ele. Quando eu cheguei para ele para dar a notícia que ele teria que fazer a ressonância, ele chorava parecendo uma criança. Exatamente. Não foi? Interessante. E aí fomos fazer a ressonância num sofrimento. Chegou lá, eu dado a mão a ele, segurando a mão dele, ele fazendo, mas sofrendo. E eu conversei com a enfermeira e tudo, pronto, passou. Isso aí fez a ressonância. Com 2 dias depois, me ligaram que ele tinha que refazer a ressonância. 2 dias. Aí pronto, veio tudo mais de uma novo, furada. Assim, como é que eu vou dar essa notícia para ele? Pronto, aí falei com os filhos chegaram em casa. Aí foi lá, vai lá falar com seu pai, porque ele está lá assustado para tornar a fazer a ressonância. Pronto, eles foram lá, falaram com ele, chorava ele de um lado, os filhos do outro. Para você ver, parece uma criança, mas quem tem fobia entende. Pronto. E foi assustador mesmo, porque foi algo muito repentino, né? Muito repentino. Aí você recebe, depois disso tudo, essa primeira furada, essa primeira encarada, né? Porque assim, tinha anos que, até para fazer um exame de sangue, eu levava 2 anos para fazer exame de sangue. E quando eu recebi essa notícia, para mim foi terrível, né? E antes da gente até ir para médico, eu estava falando, tinha um laboratório em frente de casa e eu chamando ele, bora ver o que é isso, porque precisa fazer exame de sangue. Precisa ter que Agora, a notícia, né, mesmo do câncer só saiu em Salvador, quando a gente chegou no Hospital Roberto Santos, que a gente teve que... Então teve esse processo todo dos exames, teve que passar por esse perrengue também, mais um, Exatamente. E aí veio a notícia, né, velho? Você tem câncer no pâncreas. No pâncreas. Que ele, na realidade, é um dos mais, né, para o pessoal... o mais agressivo. Mais agressivo que tem, para as pessoas ficarem atentas a isso. Com certeza. Na realidade, eu percebi que o médico, ele tentou fazer uma volta para poder explicar, né? Mas a gente já tinha entendido tudo, né? Toda a situação. Então, o que começou a virada de chave, a me tranquilizar, exatamente foi isso. Essa notícia veio quando ele explicou como é que seria uma cirurgia que tinha um tumor que estava obstruindo o canal biliar. E aí, quando ele falou de tumor, eu disse assim, eu já sei que é câncer, mas eu percebi que ele teve um jeito bem profissional para querer dar notícia, achando que ia chocar demais. Ou para chocar menos, né? Ou para chocar menos, mas como eu estava preparado ali, eu já comecei a me preparar, sabendo da situação. Quando eu fui para Salvador, praticamente eu já sabia da situação. Quando teve que fazer novos exames e aí começou, onde foi que detectou isso? Foi a tomografia, que detectou esse tumor no pâncreas. E aí foi quando ele explicou que ia ter que fazer a cirurgia, mas antes disso teria que desobstruir o canal biliar que estava obstruído, certo. Que foi quando a gente recebeu, que estava o sintoma que deu, né? E aí foi que veio a notícia do câncer, e aí foi a partir dali que a gente teve que começar a conviver com isso, com o câncer, né? Aceitar para passar a conviver com, né? Aceitar não só a notícia, a doença, mas a situação que estava passando e o que é pior para quem tem esse medo, né? De que a gente se conhece muito bem, de ficar no hospital tanto tempo, né? Como é que foi, então,
esse início, esse preparo para Esse saber que você ia ter convívio. essa cirurgia, esse convívio para já, você vai ter que fazer a primeira cirurgia? Na realidade, o que me tranquilizou, como eu falei, tinha um médico que eu admiro muito também, que ali eu comecei a admirar e virar a chave em relação ao conheceu paradigma. lá ou já conhecia antes? Não, lá. Ao paradigma que eu tinha sobre o sistema de saúde. E eu comecei a quebrar a partir dali, quando esse médico informativo, que era o Dr. Eric, ele começou a explicar detalhadamente como seria, a atenção que ele deu a gente, ouvir a gente, e uma frase que ele deixou bem clara, ele diz assim: quem conhece do corpo são vocês, a gente está aqui para aprender. Então ele inverteu a situação. Legal. E quando a gente pegava alguns Diferente, profissionais, né, que achavam que é eles que sabia de tudo. Isso. Então isso me tranquilizou muito. Do Jean Lucas também, o Dr. Jean Lucas também, ele explicou como seria a cirurgia, foi bem sincero, dizendo que ia ser agressiva ela, mas que eu estava na mão de bons profissionais. Aos poucos eu fui convivendo com isso, a gente foi entendendo, né, que a situação não era tão simples assim, mas que a gente já estava ali para encarar. Estava no barco, tinha que remar. Tinha que remar. Tem que então fazer um agradecimento especial para esse pessoal aí, né? Ah, não, com certeza. Jean Lucas, para mim, foi a chave de tudo, praticamente, esse Jean Lucas, porque quando ele olhou pela foto, estou aqui olhando para... Eu sei que ele vai estar olhando e eu estou agradecendo ao senhor Jean Lucas por isso. Foi exatamente quando ele olhou, ele bastou olhar a foto, ele chegou para mim e disse: é algo maior do que simplesmente uma obstrução, né? O veredito chegou, né, velho? Com uma pancada meio forte, né? E aí Pâncreas ele e falou: tal. não se preocupe não, que a gente vai estar na mão você vai estar na mão de bons profissionais. E um dos agradecimentos que aparece inclusive aqui é Tiago do Vale, isso aí é Alexandre Nogueira, que foi doutor Alexandre Nogueira, que é da equipe de nutrólogos. Mas aí eu vou fazer esse agradecimento um pouco mais na frente, porque Sim. já foi algo bem avançado quando a gente já estava lá. Inicialmente foi isso aí que aconteceu, Alexandre. Legal, velho. Então essas cirurgias vieram e a gente aí, com toda a boa vontade e com menos conhecimento de medicina, né, principalmente medicina hospitalar, aquela que faz cirurgia, a gente acha que uma cirurgia vai resolver tudo, né? E aí, Rose, foi que deu. Primeira cirurgia veio. Veio a primeira cirurgia depois do tratamento, que primeiro eles trataram da icterícia, né? Que é aquele problema, né, que leva... Tratou dele porque ele chegou lá muito desnutrido, né? Ele chegou desnutrido, chegou com infecção. Foi. Né? Então Caramba. eu teve que fazer um tratamento para preparar ele tinha que deixar ele saudável, de certa forma, para fazer a cirurgia. A primeira cirurgia. Isso foi entre agosto, entramos em 30 de agosto, a primeira cirurgia aconteceu dia 13 de outubro. A primeira cirurgia. Agosto, outubro, E aí foi. praticamente 3 meses depois, né? Foi. E aí veio não só a cirurgia, veio as cirurgias. Isso que eu ia E falar. os procedimentos, né? Isso é para o pessoal que está assistindo, que gosta de número, que é mais matemático. Foram quantas cirurgias, meu povo? Foram 11 cirurgias. E os procedimentos não dá nem para contar, 15 né? procedimentos cirúrgicos. Nossa, é No muita total, coisa, hein? somando com a cirurgia, deu 15 procedimentos cirúrgicos. É muita Isso. coisa. Agora, antes disso, o pior foi... A gente já está nas cirurgias aqui, a gente vai falar Tá das dentro cirurgias. Mas antes das cirurgias, há um bombardeio de exame, né? Só de exame de sangue, diariamente, era 3 coletas ao dia. Para quem fazia uma em cada 2, 3 anos, né? Imagine aí, fazer 3 coletas ao dia. É sofrimento. Eu chamava de café da manhã, né? Meu café da manhã tá chegando. Era os exames, né? Era os exames. E esses procedimentos durante o dia, no início, foram quantas vezes? Você tem ideia? Vocês têm ideia de quantas vezes? Vocês lembram? De exame. De procedimentos diários. De sangue, era exame um de atrás do sangue. outro. Quando iniciou, a vida era precisava ver de 2 coletas, né? Tinha Radiografia, era tomografia, RCPE. que foi o que desobstruiu, Desobstruiu o canal. O canal biliar. Eram muitos. Aí depois disso era cirurgia, era exames pré-operatórios, né? Que tinha que ser feito. Eu brincava com o Pérez, você viu que a gente, falando pelo zap, todo dia a gente dava uma ligada e botava pra cima sempre, né? A ideia era, já passou, já foi, já venceu. Quer dizer, aí, meu amigo, tá virando uma peneira. Pra quem tinha medo de uma agulhada, virou uma peneira de tanta furada, irmão. Com certeza. E tem outra estatística para quem é matemático. Pode falar, Rose. Quando eu via
Tinha vezes que ele até era 2 acessos, né? Era Quando 2 eu olhava acessos. assim, sabe, de você ver o antes e o depois, né? Ver ele vivenciando aquilo ali, e era sofrimento. Quando ele via chegar para fazer o acesso, era punk mesmo. Manter essa imagem aqui, Sim. que tem uma pessoa aqui emblemática aqui, que é esse doutor Tiago. Um agradecimento especial também a Parece ele. que é novo, ele é novinho, né? Ele foi uma pessoa que... Isso. Pode chorar, é para isso mesmo. É real isso aqui, não é brincadeira não. Ele Só quem viveu é que sabe. teve momentos que ele chegava brincando na sala. Isso aí me ajudou bastante a recuperar bom, também, né? Com certeza. Ser humano, coração abençoado. Só vou, doutor Tiago, me lembrando aqui que meu geladinho que você me prometeu. Até hoje eu quero de amendoim, viu? Agora eu já posso, que agora eu tô comendo de tudo. Mas isso aí abusava demais, tá aqui no meu coração, ele sabe disso. A equipe maravilhosa lá de nutrólogos, nutricionista. Isso aí depois a gente vai agradecer a todos eles aqui. Agora a gente falou sobre essa questão do medo, que é um sentimento contrário ao que a gente quer, mas também tem esse grande sentimento que é a alegria, né, velho? Com certeza. Essa grande eu chamo de base de esperança, que é você receber um médico que deixa você para cima, né, que tá passando por uma situação que não é legal, mas a gente está aqui para ajudar, vamos botar alegria nisso aí que a gente vai passar. Sim, então a estatística é a seguinte, Pegos e Rose pode confirmar para mim, diz que depois da cirurgia, a maioria do pessoal virava passarinho e voava, né? Né? Depois da terceira cirurgia, deste tipo de câncer no pâncreas, a maioria das pessoas não conseguem, não resistiam e faleciam. E aí veio a virada, eu acho que para mim, né? Começou aí, não é isso mesmo? Na verdade, ele dizia que eles estavam acostumados, um câncer desse, fazer uma média de 4 cirurgias, né? 3 a 4 cirurgias. E solucionava alguns problemas, outros eram mais complicados, né? E só que o meu fugiu à medicina, né? Porque a questão de normais da medicina. O organismo, pelo fato como eu cheguei lá debilitado, eu tive peguei bactéria, infecção generalizada, pneumonia, tudo junto. E junto com as cirurgias, então teve cirurgia que ela depois pode falar até melhor. Eu saía de uma em um dia, com 2, 3 dias eu tinha que abrir de novo para poder fazer, e os médicos não estavam, eles, na realidade não é que não estavam sabendo o que fazer, mas como fugiu a expectativa deles, o padrão que eles tinham, o padrão que eles tinham, foi algo muito agressivo também, então eles tiveram que ganhar tempo para poder entender melhor como solucionar o problema, né? Mas a equipe é tão maravilhosa e tão preparada tão harmoniosa, né? Que com certeza eles conseguiram chegar a uma conclusão e aos poucos foi amenizando cada cirurgia. A primeira, inclusive, foi um sucesso, a primeira cirurgia. O problema foi o organismo mesmo, que na recuperação quando a gente foi fazer voltou da cirurgia da UTI, foi que o organismo não aceitou bem, e foi aí que começou a ter as complicações, aí teve que fazer uma abordagem, e aí foi aos poucos uma abordagem atrás da outra. Aí quando chegou na quinta cirurgia, praticamente foi um baque pra gente, porque já estava na quinta, e a gente aí, eu falei, não, assim, seja feita a sua vontade. Aí porque eu fiquei 3 cirurgias praticamente apagado, não sei o que foi que aconteceu. E aí eu acho que Rose poderia explicar melhor essa sequência das cirurgias aí. Pois então, explique, minha amiga. Bem, teve a primeira cirurgia, porque a gente fala 11 cirurgias, mas lá eles chamam de abordagem. Abordagem, né? Tem a primeira cirurgia, que é a primeira para ser feita. Depois vai acontecendo, se chama abordagens. Que faz um procedimento, a primeira, inclusive, que chama de limpeza de quadrante, né? Tem esse termo técnico que eles chamam. Ele faz a limpeza, o que tem que tirar, sim, tirou uma área maior até. Sim. Faz a limpeza. E aí ele, por causa devido à desnutrição e falta de proteína mesmo, né? Porque o organismo dele estava enfraquecido. Então, é isso. Então o que acontecia? Não estava cicatrizando. Não acontecia a cicatrização Fechamento. interna. Então, dos órgãos. Interna. Porque tirou a vesícula, tirou o duodeno. Parte tirou pedaços de órgãos. Do pâncreas, do intestino, né? Do canal biliar. Então, o que aconteceu? Não cicatrizava, e com isso o canal biliar ele é um líquido
ácido, né? A gente sabe que é a bile. Sim. Então isso aí ela vazava internamente e dali ela passava para a barriga, saía, né, pela parte da cirurgia, Pela que era do parte, pela abdômen abertura, todo. certo. E aí começava queimou a pele dele, tudo isso. Prejudicava a cicatrização, tinha que então. abrir, é isso. Então tinha que abrir e fazer nova abordagem, nova limpeza. E com isso aí tirava pedaço mais ainda do local, porque não poderia costurar no mesmo local que de antes. Sim. Então sempre tirava, cortava mais. E isso ia diminuindo. E aí isso de outubro para novembro foram 8 cirurgias. Menos de um mês. Em 20 e poucos dias foram 8 cirurgias. E aí ficou para... Eles disseram que não tinha mais como abrir ele, porque ele não tinha condição, ele não tinha mais força. Né? Uma pessoa fazer uma cirurgia tem que ser preparada. Imagine uma pessoa que tinha que abrir... Tinha vez, da quinta para sétima mesmo, abriu ele em um dia. No outro dia de manhã tinha que abrir. Ele já tinha me dito que não podia abrir mais, porque ele não tinha mais força. Talvez ele não resistisse. E a gente recuperar, trabalhou, né? E a gente trabalhava muito a fé, que Isso. quem tem Deus tem tudo, não é a gente, né? Não é a medicina, é um conjunto, é a medicina, a medicina espiritualidade, é a uma fé ferramenta, da gente, né? A medicina é uma ferramenta. Com certeza. É um instrumento, os do médicos são instrumento. instrumentos, exato, mas a gente, graças a Deus, com a fé, eu sei que foi, como eu dizia aos médicos, Então, vocês não estão sozinhos lá dentro. E os médicos vinham, conversavam com a gente, chamavam a gente para explicar. Cada vez que abria ele, vinha, fez, a gente vai fazer o procedimento porque precisa, não pode deixar, porque se deixar, ele pode vir a óbito, porque Entendi. é uma hemorragia, né, do líquido biliar e tudo lá dentro. Então, a gente vê assim, pode ir. Assim como ele entrou, ele vai sair. Sempre a gente fortalecia, a gente dava força aos médicos, sabe? Pelo que eu percebo, a recuperação que a gente vai tratar agora começou a partir desse ponto em que vocês sentiram que a fé tinha que funcionar também para fazer acontecer na realidade, essa melhora e essa recuperação, né? Para cada cirurgia vinha uma recuperação, né? Então, como não acontecia a recuperação Sim, 100%, nessas 5 tinha que abordar de novo. Certo. Aí chegou praticamente na 9ª cirurgia, eles deu um tempo maior. Foi quando eu fiquei, acho que 2 meses em recuperação, ganhei um pouco de cor, de peso, o organismo começou a... Então aí eles perceberam que já estava no momento bom e foi o momento também que eles tiveram tempo para analisar melhor como seria solucionar esse problema e chegaram à conclusão e graças a Deus também como acredito muito no lado espiritual, eu tenho certeza que o lado espiritual ajudou bastante. Certo. Nesse sentido. Porque lá sempre eu dizia para eles, o meu mundo não é desse mundo. Eu vivo um mundo mais invisível do que o mundo real. Né? É claro que a gente está nessa dimensão, a gente tem que valorizar, a gente tem que agradecer, a gente tem que conviver com as coisas materiais, mas eu sempre, quando inclusive ia para a cirurgia, entregava na mão de Deus e dizia, seja feita a sua vontade, eu sei que se tiver de ir vai ser dessa forma, se tiver de ficar é porque tem um propósito maior, né? E esse propósito maior aqui é exatamente esse, a glória toda do Senhor, aí a gente está aqui exatamente para passar para outras pessoas a coisa real do que é a fé de verdade. Isso tudo, essa recuperação foi através dessa fé que a gente teve. E momentos que a gente achava difícil, que vinha um pensamento negativo, aí começa a virada de chave, era exatamente a gente fazer o quê? A gente dizia assim, não, inclusive ela me ajudou muito nesse sentido, pai, tudo passa. Tudo passa. E eu fiquei com isso na cabeça, que tudo passa. Então todo procedimento que vinha, eu dizia, se Jesus sofreu o que sofreu calado, quem sou eu para poder reclamar de nada? Aquele cara sofreu, imagina, né? Então, isso, eu senti que tinha uma base me segurando, e eu tenho certeza que foi a proteção divina. E até os médicos, os enfermeiros, os técnicos, quando ia fazer um procedimento, eles ficavam surpresos com minha reação. Porque eu não reclamava, eu só fazia agradecer e era com a mente alegre o tempo todo. Isso, né, Mary? Os psicólogos que quando entrava lá também conversavam muito com a gente, achava interessante a forma com que a gente estava encarando a situação todo o processo que passou. Então essa recuperação veio, é uma mistura de virada de chave, é uma mistura de tanta coisa que
quando a gente lembra é tanta coisa que acho que não dá para a gente poder detalhar muito, Sim. né? É muito, e é muito detalhe para colocar, né, Nil? Mas vem no aí, bate-papo. vem aí um livro que eu estou escrevendo que é cobrindo, como é? Cicatriz. Não, cobrindo cicatrizes não, Cobrindo cicatrizes é o projeto que É eu o tenho. projeto. Marcas da Fé. Marcas da fé, interessante, muito legal. Marcas da Fé. Deixa eu fazer só um complemento para a gente. Essa virada de chave, a recuperação começa com a fé. Isso. Aí vem a virada de chave que você falou sobre o ponto que é a espiritualidade. E para as pessoas não ficarem pensando que espiritualidade é só espiritismo, é tudo que transcende a matéria. Isso. A começar pelo pensamento. Um exemplo clássico que muita gente, médicos principalmente, sabem, é que existia um médico francês no início do século XIX, Émile Coué, médico não, ele era verdade farmacêutico, e ele criou para um determinado cliente dele, uma situação ele vivenciou que ele teve que criar isso e deu um nome técnico que é efeito placebo. O que é isso? Ele estava fechando a farmácia dele às 10 horas da noite de um dia qualquer, lá naquele ano, e chegou um cara desesperado com uma dor, e era um cliente dele. E esse cara disse, doutor, poxa, o senhor está fechando e tal, mas aquele remédio que tira minha dor de cabeça, quando ela chega, aquela dor de cabeça que não me deixa, rapaz, eu não tenho. Como, doutor, não tem? Não, é porque a gente está agora renovando estoque, eu não tenho. Aí o cara olha na prateleira e vê uma caixa aberta. Não, mas tem um ali, não é aquele? Ele falou, sim. Mas aqui, tem 6 meses de vencimento, já está embolorado com mofo, não tem efeito terapêutico nenhum. Ele, não, doutor, me dê aí que se eu tomar vou ficar bom. Aí, rapaz, eu sou um químico farmacêutico, eu entendo disso, não vai dar efeito nenhum. Doutor, por favor, quanto é? Ele falou, nada, o senhor quer levar? Tirou ali o bolor, deu a ele. Aí continuou fechando as portas, o cara foi em casa, morava perto, tomou, voltou, não deu 10 minutos. Tá vendo, doutor? Passou minha dor de cabeça. Então, ele tecnicamente, ele viu que não era o valor terapêutico, porque o produto não tinha mais nada. Então é exatamente isso que a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala que o pensamento, a vontade, o propósito de vida dá todas as bases para você se recuperar, não é isso mesmo? Perfeito, perfeito. Exatamente. E essa... A fé, né, que é a fé, como dizem, a fé move montanhas. E eu vim saber o que significa de montanhas. A fé move montanha, Sim. que tem muita gente que para e pensa assim, será que se a gente ficar olhando para a fé, para a montanha, ela vai sair daqui, vai. Né? Eu tinha até esses pensamentos. Sim. E agora, com isso que a gente uma passou, metáfora que muita gente não... Foi o que eu vim entender. Leva no literal. A fé move montanha. Aham. Porque eu digo que ele foi a nossa montanha. Sim. Entendeu? Essa... A nossa fé é a fé de todos, porque eu fui a todas as religiões, sem criterismo religioso. Uhum. Eu fui a todos, eu queria a fé das pessoas. Sim. Né? É o que vem de dentro, o amor, você orar por uma Isso. pessoa com amor, com fé, acreditando, tudo acontece. E aí Legal. é isso, ele foi a nossa montanha, não foi só a minha, foi a nossa. Sim. Né? Perfeito. Então, aí eu vi o significado dessa palavra. Porque nós conseguimos mover essa montanha. Né? As situações, os problemas, né? Inclusive a virada de chave tinha que ser a todo momento. Sim. Porque não dava para você conviver com nada negativo lá. Esse Já tinha muita carga negativa. Matar um leão todo dia é fichinha, né, Barreto? Assim, agora uma coisa que muito me incomodava, inclusive eu falei com um dos psicólogos que sempre frequentava lá e fazia algumas perguntas pra gente, que o que mais me incomodava era a zoada, que por incrível que pareça... Ponto interessante você me falou. Era zoada, porque eu precisava de silêncio para minha recuperação. Eu disse, eu não sei os outros pacientes, mas e só as pessoas pararem para ouvir eu falando da mecânica quântica e ao mesmo tempo o silêncio, eu me sentia bem. Por Melhor, isso, né? Isso aí era uma virada de chave para mim fantástica. Espiritualidade que você falou, né? E quando eu estava no meio de muita zoada, muita confusão, vinha ansiedade, vinha uma série de coisas que me incomodavam. Sim. Então, eu virava a chave mais uma vez, que era fazer silêncio. Caramba. Então era para você ver que a virada de chave era o tempo todo. Tanto que surgiu uma ideia de montar uma mentoria, e eu já estou até fazendo agora, que chama Vire a Chave e Resolva Seus Problemas. Então eu já estou lançando uma divulgação sobre essa mentoria. Já estou fazendo em casa com minha filha e com meu genro, para fazer um teste sobre o assunto. Eles estão adorando. Então, assim, aqui aproveitando o momento para... Pode me levar também como cobaia, viu? Para vocês aí que tem interesse depois, a gente vai passar aqui o contato depois, certo? Para a gente ir alinhando isso. Mas essa virada de chave acontecia, Alexandre, o tempo todo. Quando o corpo que já estava cansado, que chegou um momento que eu dizia para ela, a mente ainda suporta um pouco, mas o corpo não está suportando mais, ela vinha com tudo passa.
tudo passa. E às vezes tinha uma cirurgia marcada e vinha notícia, seu Pérez, você vai ter que passar por um procedimento cirúrgico antes da cirurgia por causa disso, disso e disso. E uma das coisas foi a trombose, não foi? Que eu tive que colocar a via cabo para poder evitar a trombose. Foram infecções, trombose, não bastava só ser o câncer para vocês tratarem, não. Vocês tinham que vencer um bocado de coisa ao mesmo tempo. E a gente levava com a maior alegria, com brincadeira, e isso ajudou bastante. Fundamental, eu acho isso. Porque isso chama a gestão processo de formação. Ele veio e trouxe primo, tio... Quando a gente tem que aproveitar e falar isso, viu, gente? Com relação ao dinheiro. Quando você for pagar alguma coisa, vai e volta trazendo zeros à direita, que você vai ter muito mais dinheiro. Exatamente. Pois é interessante, né? Ó, agradecimento de novo aí, do cirurgião. Jean Lucas foi a chave de tudo que começou. Foi quando ele olhou a foto e disse que tinha algo muito complicado. Obrigado, doutor Jean Lucas. Lucas Velame. Lucas Velame. É o homem da alegria, é? O homem da alegria, né? Esse é o cirurgião chefe, era ele. Ei, Rose. Um homem chorar por causa de outro é um negócio que é de admirar, viu? Vou lhe dizer. É sério, é sério. São vários profissionais que... Então agradeça, meu irmão. Se você não quiser, eu falo. Então, nossos agradecimentos aqui por nosso irmão estar conosco, ao cirurgião Dr. Jean Lucas, ao sorridente, alegre, cirurgião-chefe Dr. Lucas Velame, a fisioterapeuta Alessandra Salvetti e a nutricionista Laiana Carvalho. Esse povo todo se via diariamente. A gente fala direto com esse pessoal. Ele está representando muita gente lá dentro. Mais gente, né? Muita gente. Doutora... Todas as fisioterapeutas, as nutricionistas. Passamos por muito a doutora Mariana Moraes. É Marina, né? Marina, né? A gente botou Mariana ali. Ela acompanhou o meu caso, porque, assim, tinha momentos quando você estava se acostumando com o profissional, como lá é uma residência, sempre havia mudança. Só como referência é o Hospital Roberto Santos, né? Isso, Roberto Santos. Então ela dizia assim, que você, a partir do próximo mês já é outro cirurgião que vai te acompanhar. Aí eu dizia, poxa, isso aí complica completamente, mas ela foi do início ao fim. Ela não deixou a gente em momento nenhum, mesmo não acompanhando diretamente. Aí teve a médica Tainá também, que acompanhou. Muito obrigado, Tainá, pelo seu trabalho. Flávia Diniz, fisioterapeuta, me ajudou bastante, Flávia. Porque imagina um cara deitado muito tempo, né? Tinha que ter um exercíciozinhos ali para ativar e tal. Alexandre foi 9 meses deitado na cama, em uma única posição praticamente. Para virar para direita e esquerda, tinha uma dificuldade grande. E 9 meses sem beber água e sem comer também pela boca, né? Depois a gente vai abordar essa situação. E doutora Isabela também, que... Mela é de minha família, viu? Por parte de mãe. Melo. Fica difícil de estar falando mas eles sabem, eles conviveram com você. As técnicas de enfermagem, as enfermeiras, né? Pessoal da limpeza. É isso que eu ia falar aqui. Cadê o povo lá da... Pessoal da limpeza. Da geral. Era coisa de Maria. O povo da geral que sempre passa, né? Era o pessoal da alimentação, que a gente brincava muito também, que ia levar o almoço. Você levava o almoço dela, eu dizia, cadê minha feijoada? Ela dizia assim, não pode não. E eu soube, Rose, que era hotel 5 estrelas na alimentação, né? Alimentação. Mas só que o pagamento era as furadas, viu? Que bom. Quem pagava era eu com as furadas. Que bom. Muito boa a alimentação. Vocês me falavam muito, e aí... Não. Era comida de casa, você parecia que estava comendo em eu casa. me arrependi. Pelo menos ao meu gosto, entendeu? Tem a enfermeira ainda, Larissa. Essa daí já foi... Heloísa, essa dupla aí a bênção. Cuidava da ferida. Cuidou da minha ferida, né? Assim, ferida física, né? Porque a ferida espiritual foi... porque elas tratavam, porque o curativo, que seria o curativo, como o curativo dele era um curativo especial, né? O abdômen dele teve momento de não fechava, né? Então elas passaram a tomar conta desse curativo dele, porque era curativo especial. Tinha que ter todo um processo de pomada especial, não era? Ele usou uma bolsa, como é que se chama aquela
no abdômen, Uma manta? porque Não. ficou aberto mesmo. Não eu fechou. queria abordar esse De tanto ponto. abrir e fechar, É. então teve não fechava mais. Eu queria abordar esse ponto, Rose, pedir licença a você aí para a gente abordar esse ponto, que eu acho muito interessante para vocês que estão aí nos acompanhando e ouvindo, porque houve um momento que o médico ele foi muito... Ele próprio se abalou, né, com essa situação. Me conte isso aí, que ele falou que ia dizer para vocês que não tinha certa condição mais de... Na Como realidade, foi isso? a gente evitou até de colocar algumas imagens aqui. Sim. É impactante, né? Que teve muita imagem forte que a gente evitou de colocar aqui. E essa parte que ele falou da alimentação já foi quase já no final, né? Certo. Porque eles seguraram o máximo. E ele disse que eu ia ficar praticamente a vida toda sem me alimentar pela boca. Imagine, velho. E sem beber água por conta da situação que tudo que eu comia voltava, saía, Sim. o líquido não solucionava, o líquido da bile não solucionava. A cirurgia não fechava, né? Não fechavam, exatamente. Mas graças a Deus eles chegaram à conclusão, foi quando eles disseram que a partir daquele momento eles poderiam contar que eles conseguiram resolver tudo e a alimentação ia ser normal, mas ia ser aos poucos. Graças a Deus hoje eu já estou comendo de tudo, né? Maravilha. Até camarão já comi. Coisa boa. Então, Pra quem assim, do litoral é bom demais. Então foi difícil, mas graças a Deus a gente já chegou num ponto bom. Legal. Tem mais aí agradecimento. Daniel, esse nutrólogo também da equipe. Que é um médico que estudou nutrição, viu, gente? Esse cara é muito detalhista, esse Daniel, incrível. Ele é que Show, cuidava, Daniel. né, da quantidade de todo dia estar lá para saber se o alimento foi feito, porque ele tomava um NPT, que era o alimento que era diretamente na veia central. Certo. Então era 24 horas. Se todo dia, vamos dizer que 10 horas da noite, tinha que trocar e colocar outra já no mesmo instante. Tá? Era assim, uma alimentação que ele tomava 24 horas por dia. Era o que nutria ele. Que era preparado pelos nutrólogos. Certo. Então era tudo contabilizado, potássio. Sim, tudo bem. Todas as vitaminas e minerais e nutrientes que ele precisava, era tudo contabilizado. Por isso que Bem ele fazia receituado. muitos exames de sangue. Todo dia tinha que fazer. identificar a porcentagem de cada Tava coisa. bastante, porque Sim. hoje podia estar, vamos dizer, o potássio estava alto, Mas já tinha que o mudar. ferro Vamos dizer tava- que amanhã já ia diminuir, já tinha Entendi. que mudar, entendeu? Sem, Essa variação. sem contar com os medicamentos, foram muitos, né? Muitos medicamentos. Chegou um ponto até que o pessoal suspendeu pela quantidade de tempo que eu estava tomando de medicamento e fez, não, já tem muito tempo tomando. Antibióticos. Os antibióticos. Para não parar de agradecer, João Neto, um cirurgião também que foi o último a acompanhar a gente, a psicóloga Isadora e a médica Sara. João Neto teve uma brincadeira que a gente E fez. Sara é de Jesus. A gente fez uma Legal. brincadeira, eu fiz uma brincadeira, inclusive falei com ele essa semana eu fiz, João, quando eu estava lá, teve um paciente que entrou que eu fiz, olha, agora a anestesia mudou, viu? Como ele era malhado, ele é malhado, eu disse, agora a anestesia é uma pancada no queixo. Aí eu falei, João, e aí ainda Uma tá sendo queixo. desse jeito aí a anestesia? Que bacana. Então é para você ver que era desse jeito que a gente ia levando. Brincava demais. Passou muitos pacientes, não foi? Muitos pacientes por a gente. Você, né? Companheiro de quarto, na verdade, Na verdade, né? Que né? era 2, 3 companheiros de quarto. Aí um saía, a gente ficou tanto tempo lá, porque a gente viu gente sair, a gente ir para casa, a gente chegar gente nova e assim, e a gente só... Esse era o nosso dia a dia lá, né? A gente lá era os anfitriões, na verdade. Recebiam já o pessoal, né? A gente recebeu o pessoal na nossa casa, né? Na Ilha da Fantasia, né? Quando era no pequenininho, Mas foi Tatu bom, da Ilha da a gente aprendeu Fantasia. muita coisa. Agora, outro ponto interessante que estava aqui nos tópicos e que a gente vai abordar é exatamente essa virada. Virou e aí chegou a parte boa, né? Subiu a montanha, dificuldade e tal, chegou no alto da montanha, o mundo se mostra melhor. E aí veio o anúncio da alta, e aí? A nossa da alta tem uma coisa interessante, porque antes do anúncio da alta, dizer que esse nosso dia a dia era desse jeito, né? Era brincando, era se divertindo. Rapaz, cada momento, muita força por exemplo, assim, espiritual, viu, a cirurgia vai acontecer tal dia, então tinha que raspar o meu pelo todo na barriga. peludo, aí né? ela fazia de sair uma cara e se divertia, botava Fazer uma caricaturazinha ali. na internet, e aí o povo dava risada, então a gente ia levando Legal. nesse formato aí. E aí essa subida dessa montanha, que foi vários obstáculos que a gente foi passando, foi vencendo.
E quando chegou lá, a gente ouvia muito a oração lá dentro, e teve uma das orações do pastor que a gente, do bispo, né? Que a gente gosta de acompanhar. Também eu vejo. E aí ele foi exatamente falando sobre a Arca de Noé, que no dia 17, a arca parou no Monte Ararat, né? Uhum. E ele deu vitória a Noé naqueles dias. O dilúvio ia acabar naquele dia, 17 de julho. A baixar, né? Isso aí a gente viu, acho que um mês antes, quase no início de junho, final de julho, que a gente ouviu essa oração. E a gente botou na cabeça que 17 de julho a gente ia ter alta. Brincadeira. Eu dizia que seria o fim do nosso dilúvio, ia ser 17 de julho. Exatamente. Só que você sabe, eu fiz, não sei, mas só que vai ser. Te dizia, Quer dizer, vocês, como dizem alguns aí, profetizaram que ia ser. Ia ser dia 17. Vinha pras bet, a gente ganhar um dinheiro, profetiza na bet. E aí, que legal, velho, que bom. E aí, em uma dessas reuniões, que exatamente caiu no dia 17, numa segunda-feira, entra a equipe com o Dr. Velame, Lucas Velame na nossa sala, sorridente. Aí, quando ele entrou sorridente, eu já sabia que vinha algo interessante, né? E ele só fez assim, tá preparado? Eu disse, pra quê, doutor? Ele falou... Pra receber algo. Rapaz, eu fico imaginando, velho, não é nem um pouco... A gente ouvir a história, a gente pode imaginar, mas não é um décimo do que se passa. A partir de hoje vocês estão de alta. Agora vocês não vão poder sair hoje. Vocês só vão poder sair dia 19. Mas hoje a gente te dá alta a partir de hoje. Exatamente na data que a gente... A notícia foi dia 17. Como vocês como a gente ouviu, buscaram e a gente acreditou e falava pra todo mundo. A gente falava as meninas, né? E ali tá o malhado ali. Você vê aí, né, nessa... Cheguei a 45 quilos de 75, perdi 30 quilos no total. Caramba! Eu falo para as pessoas 22, era muito, 30 foi. Perdi 30 quilos. E essa alta foi muitos meses, a gente esperou, né? Porque as cirurgias, as abordagens aconteciam e sempre depois de alguma abordagem, o que é que a gente espera? Ele se recuperar e a gente... sair. Né? Então foi uma coisa que veio... quando a gente pensava que ver os pedacinhos, né? Aí teria que ter novas abordagens. Ver a conta-gotas. Assim, e aquela insegurança da gente não saber quando ia sair. Seria. Que sair, a gente sabia que ia sair, né? Isso aí, a gente já tinha certeza. Isso é importante. Na nossa fé, sabia que ia sair. Isso é importante. E eu ia sair junto com ele. Visualizar o objetivo final, né? Só que de tanta abordagem, aí vinha aí a recuperação, daqui a pouco alguma coisa acontecer e teria que abordar de novo. Então, teve aquela insegurança de quando que a gente ia sair. Sim. Né? Então, essa alta foi uma coisa assim muito... foi como dizer assim, desejada. Uma gravidez que você espera aquela data assim, cada vez que chega perto você fica mais ansiosa, né? E aí chega hoje, agora. Chegou o mês, mas não chegou o dia. Deu a contração, já não é hoje. Então foi uma alta mais ou menos assim, muito ansiosa, muito sofrida, entendeu? Porque como acontecia de a gente achar que pode ser agora e às vezes acontecia de não ser e ter novas abordagens, então a gente sempre tinha essa... Mas, graças a Deus, nessa a gente estava confiante, a gente sabia que ia acontecer. A gente tinha certeza que ia ser dia 17. A gente falou dia 17, pessoal, e quem te avisou que ia ser 17, a gente tem certeza que vai ser dia 17. E dia 17 ele anunciou a alta. E engraçado que teve uma coisa, porque a gente estava com 2 pacientes também no quarto. Foi. E nesse mesmo dia 17, um recebeu alta também, não foi? Foi. E o outro recebeu o resultado da cirurgia que ele estava esperando também há muito tempo. Todo mundo dia 17. Agora sim, aqui a gente não contou quase praticamente nada, que a gente não detalhou. Deixar para detalhar no livro, né? Que é melhor, né? A gente deu aqui, como é que o pessoal chama? Spoiler. Aqui um spoilerzinho. E o contexto mesmo, disso uma coisa tudo. mais que a gente queira lembrar, contar. Porque assim, é uma situação que ela tem que ser realmente feita diariamente. Tem que ser quase que um diário. O livro, né? Não é uma sugestão, não. É um entendimento que eu tenho da história de vocês. É como se fosse um diário, o livro. Né? É interessante demais cada passagem, cada situação. Cada dia é uma vitória, né? É um vencer, é matar um leão. Pô, é muita coisa. A gente não podia deixar aqui também de falar do setor A, né? Porque
a gente praticamente Da a gente foi para a ala Começou lá C, na A. a gente começou na A e teve muitos profissionais da ala que marcaram muito também a gente. Angélica, Diva, vai lembrando o nome aí, que tem tantas. E teve muitas situações também complicadas que me marcou negativamente, mas que eu trouxe como algo positivo para mim, né? Deixa eu pontuar para você comentar um pouquinho rápido, que seja. Você me dizia que a placa de silêncio era voltada para dentro do quarto, e você para fora do. Aconteceu uma situação interessante, inclusive na troca de plantão, que eu estava ouvindo uma oração e uma das enfermeiras da técnica veio pedir para fazer silêncio, porque estava fazendo muita zoada para ir lá fora. Eu disse, oxe, é ao contrário. Eu precisando de silêncio, fazendo mal. É por isso que eu citei a parte da placa, porque deveria ser para fora, para as pessoas não fazerem. Mas assim, que tinha que fazer. O paciente que tinha que fazer. Chega a ser hilário. Como falei, até com psicólogo, eu até entendo que todo trabalho, quando você vai trocar de plantão, que vê um amigo e tudo, mas é um hospital, né? E aquilo me incomodava muito. Isso aí não tem como deixar de falar, porque... E se for falar algumas situações também que aconteceram, é complicado. Então eu preferi detalhar mais no livro do que a gente está falando assim abertamente. Aqui a gente falar de coisas boas, exato, né? E é o que até faz a porque diferença. vem um anúncio da alta, automaticamente você... quando a gente saiu de lá, que foi 3 horas da madrugada, né? Do hospital... Tinha uma equipe pequenininha lá acompanhando a gente, mas de coração também, vocês que ajudaram a gente a sair daquela gaiola praticamente. E a gente veio na ambulância, né? Agradecer também aí o pessoal da prefeitura que mandou a ambulância pegar a gente lá e tudo. Legal. A gente veio da ambulância e chegou em casa, foi para casa de minha filha e aí depois agora vem a parte boa, que é a parte da recuperação mesmo, final do dia a dia, né? Que a gente agora está... Agradecer a todos os profissionais. Não, deixar para agradecer no final, acho que ainda vai falar do momento atual, né? Se tiver outro tópico, pode mudar, viu, galera? Pra gente ver aí. O momento da alta, acho que vem o momento atual agora, que a gente vai... Que é esse momento que eu estou vivendo, é a minha nova realidade, agora é esse, né? Pronto. O momento atual, isso é exatamente isso. Só o cara malhando, velho. Pronto, para começar por isso aí. Quanto de recuperação já, Barreto? Dos 30 que você perdeu, que você recuperou de peso? Eu estava com 45, eu saí do hospital com 50, eu estou com 57 e quase 58 quilos já. Certo. Isso é uma recuperada boa. Tem quanto tempo já fora? Foi julho, 6 né? meses. 6 meses a gente faz agora dia 17. Explica porque essa recuperação assim não foi tão rápida como esperada, né? Na realidade, ainda eu estou em observação também, né? Agora em fevereiro eu estou voltando para Salvador fazer uma revisão também. Outra. Fez quantas já depois que você chegou aqui? 2, não foi mesmo? 2 revisões só. E as 2 deram que você tá positivo, curado, tá tranquilo, tá tudo tranquilo, graças a Deus, tá tudo de bom. Assim, informações, né, que era muito difícil. O que eu sinto ainda é a falta de equilíbrio por conta do tempo que eu fiquei parado. Deitado no hospital. O cérebro, o cérebro, então ele acomodou e aí assim, zoada, muito movimento de rua, isso ainda, a barriga que, pela quantidade que abriu a barriga também, eu sinto puxando, então eu perco o equilíbrio ainda um pouco no andar. Se puxar deve ser a acomodação dos órgãos, desenvolvendo. A cicatrização mesmo. Cicatrização mesmo, né? O né? músculo, né? Porque também. São 3 camadas, né? O músculo, a decência, né? Que vem, depois decência. a pele, né? Então, e o músculo, a gente ficou um bom tempo aberto, né? Sei que não poderia fechar mais. Que não tinha E Rose já tem a cicatrização. Rose também ganhou um pezinho aí, né? Que eu vi que você chegou, que o Magro já ficou mais ela inclusive sarada. Ela inclusive teve um momento complicado que ela desmaiou no hospital, né? Aí o momento de ficar comigo o tempo todo, uma noite que eu pedi para ela ligar e acho que foi pegar água, alguma coisa desse tipo. Você chegou da 7ª cirurgia. Da 7ª cirurgia e aí ela desmaiou e... Não deve dormir. Não devia dormir nem uma noite inteira, né? É complicado demais. Eu tenho que agradecer muito a ela, a Deus, claro, em primeiro lugar. Sempre. E a ela, mas falar do momento atual, depois vem os agradecimentos. Vamos pro momento atual. Aí o cara tá recuperado, quase 8 quilos de volta. E a vida em si, todo o procedimento. A gente já falou, você tá malhando, já mostrou ali e tal. Tá tudo bem, a alimentação ainda tá controlada. Não, o que é que vocês diriam, para eu completar o que eu quero falar, que tirou e é necessário tirar da alimentação geral, né? Um toque aqui para todos nós que vivemos no nosso dia a dia e sem dar muita atenção à alimentação. O que é que realmente a gente deve
ter atenção com a alimentação que vocês podem passar para as pessoas entenderem, né, que a alimentação é fundamental. Ela, em relação à alimentação, ela controla mais do que eu, né? Porque imagino. Eu tenho que aproveitar 9 meses que eu fiquei sem comer nada, eu tô querendo comer de tudo. Se a gente for aqui e falei também, Rose vai ganhar, você vai ganhar um certificado de residente e ela de enfermeira. Com certeza. Empírica, né? E na realidade, assim, a gente recebeu uma lista completa dos nutrólogos, nutricionistas, o que deveria e o que não deveria. Os complementos também, que era para estar tomando. A gente agora deu uma paradinha, mas a gente vai voltar a tomar de novo. E assim, a alimentação é salada, basicamente coisas que não vêm a interferir com gordura. Sim. Em relação a isso. Claro que eu como, mas não é para abusar, né? E a gente sempre já teve esse olhar também. Industrializado eu não gosto e também a gente também agora com isso aí eu estou evitando mais ainda. Mas a quantidade diminuiu bastante, a quantidade diminuiu. Agora dá fome toda hora também, né? Eu como toda hora. Diminuiu o quê? Não, isso é eu que estou achando que com tudo que aconteceu, tivesse que diminuir. Era para ter diminuído, mas... Quando eu falo quantidade, quantidade. Ele come e está comendo normal, do mesmo jeito. Não mais aquela tigela, né? Sim, ali dá uns 3 quilos de alimento. Antes de acontecer tudo ele já tinha diminuído, já estava comendo que legal. Um prato normal. Mas ele agora está comendo normal. Só frituras, primeiro que ele tirou a vesícula, então você sabe que tem que ter cuidado com gordura, né? Mas ele está comendo... não come refrigerante, açúcar também não, essas coisas. Sim. Que todo mundo já sabe o que deve e o que não deve comer, né? Que no dia a dia normal. A realidade hoje é essa aí. O papo está muito agradável, gostoso, está muito educativo. A gente está chegando no final. Com certeza. Então, Barreto, seus agradecimentos, que você tem muito o que fazer, mas principalmente o seu recado para as pessoas com relação à vida e esse processo aí. No primeiro momento, nesse agradecimento, esse paradigma que eu quebrei do sistema de saúde, dos médicos, fui claro com eles, disse a eles lá que eu tinha uma resistência grande, inclusive era um pouco radical em relação a isso. E eu mudei completamente essa visão, né? A gente precisa mesmo se cuidar, buscar um profissional que conhece, a gente sabe que tem profissionais e profissionais em todas as áreas, mas lá pode ter certeza que caindo no Alberto Santos você vai estar na mão de bons e excelentes profissionais. Legal. Isso é Os agradecimentos estão aqui depois, a gente vai dar o material para vocês vão ver que a gente não tem como falar de todo mundo aqui, mas o que eu deixo, a lição é essa, é procurar se cuidar, fazer sempre os exames, estar sempre atento a tudo, né? Evitar, saber o que é que está comendo, o que é que não está comendo, fazer os esportes que ajuda bastante, caminhar bastante. Isso aí ficou bem claro, eles falavam isso muito pra gente. E basicamente é isso. Se quiser saber mais, tem a virada de chave, a mentoria. Nós temos o livro que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Perfeito. Gente, Rose, seus também agradecimentos, suas palavras finais aí, fica à vontade. Peraí, Rose, eu esqueci. Eu não podia deixar de agradecer a minha família, né? Poxa. A família, porque em todos os lugares que normalmente, principalmente ela, os filhos, e família como um todo, mãe e cunhado, todo mundo. E as orações que nós recebemos, o pessoal do Baba, uma série de... se a gente vai passar o dia todo só para fazer agradecimento. As energias foram muito positivas, sim, Rose. Em agradecer ao Hospital Geral, né? Do porteiro ao pessoal Santos, da limpeza, a todos. Né? As enfermeiras, as técnicas de enfermagem, aos médicos, aos residentes. Fica impossível aos falar. Marqueiros, entendeu? É assim, é porque eu sou meio, para falar, fico aí, a voz já está embargada. Embarga, Aos normal. amigos, as orações, a ele, porque pela fé e pela força que ele teve, por confiar em mim, né, cuidar dele, e confiar em Deus, graças, pelo menos é o principal, ele confiou em Deus. Isso perfeito. foi importante. Legal. Vocês são faces da mesma moeda, pô. Pode ter certeza. Deixa eu falar. A minha família, meus filhos, porque tiveram crises e mais crises de ansiedade, os 3, aos meus genros, a todas as pessoas, a todas as torcida do Flamengo, do Vitória. Deus me deu Deus me deu uma pessoa maravilhosa também aqui. E também a você
Além de ser cunhado, profissionalismo que tem em conduzir isso, a Renata Sampaio da Arte Mídia que me está dando essa oportunidade maravilhosa de eu ter esse material, né? E as pessoas conhecerem também, a equipe dele que está aqui. E é isso, pessoal. Futuramente nós estamos aí para contar mais coisas sobre nós aí. Então, galera, um grande abraço, obrigado por estarem conosco. Tem mais em um outro momento. Tchau. Se você for detalhar, rapaz,